Vamos ver. Será que vai gravar? Gravando. Vamos lá. Dar continuidade aos nossos princípios científicos do treinamento esportivo. Essa é uma parte mais tranquila dessa aula. Os 3 primeiros princípios que a gente viu a semana passada. Quem não assistiu, está gravado no YouTube e o link na página ead.universo.edu.br. E se tiver dúvida, é só levantar a mão. Quer dizer, abrir o microfone e perguntar. Vamos lá, tem mais gente que entrou aqui, eu não vi, que a entrada é automática aqui. Leonardo, Matheus, boa noite para vocês. Amanda, já falei com ela aqui. Boa noite para vocês que entraram aí depois e eu acabei não vendo, né? Bom, os 3 primeiros princípios científicos que a gente viu na semana passada são os que trazem mais confusão e os que têm mais aplicabilidade, né? Então são coisas mais práticas e que a gente briga bastante para aplicar isso no treinamento, né? Seja na musculação, no funcional, no pilates, no crossfit ou qualquer modalidade esportiva, tá bom? Agora, os princípios que eu deixei para hoje aqui, eles são mais tranquilos conceitualmente, né? Então, por exemplo, continuidade, né? É um princípio que fala para mim que eu só vou atingir a excelência no meu treinamento, eu só vou atingir uma boa performance, um bom desempenho esportivo, independente da modalidade que você estiver aí treinando, almejando, ou com o objetivo que você esteja tentando atingir no treinamento, depois de alguns anos seguidos de treinamento efetivo naquela modalidade. Então, se eu falar para você que eu vou jogar capoeira, não vai ser no meu primeiro ano, com a corda crua lá, com a corda branca, né, a corda crua, que eu vou ser um excelente capoeirista, né? Eu vou ter boas performances depois de alguns anos de capoeira, a hora que eu chegar na corda, sei lá que cor, marrom, sei lá. Então eu preciso de alguns anos para atingir boas performances, performances desejáveis, né? Então se eu entrar no CrossFit hoje é a mesma coisa. Alguns movimentos eu tenho mais habilidade, outros movimentos eu não tenho tanta habilidade. E aí, consequentemente, eu preciso treinar por um tempo um pouco mais demorado, né? Aquele padrão de movimento. Agora, o meu treinamento anterior, ele interfere e influencia de forma significativa nos meus treinamentos futuros, né? Então, tem um ano que eu não estou treinando musculação porque meu filho nasceu, porque eu não quis, porque eu fiz uma cirurgia, porque eu fui optar por uma outra etapa da minha vida, porque eu falei que eu ia desistir de treinar, porque qualquer coisa que tenha acontecido, tem um ano que eu estou parado. Se eu retomar o treinamento hoje, daquela modalidade que eu treinava, rapidamente eu adquiro prática novamente, né? Aquela questão de quem andou de bicicleta uma vez nunca esquece como andar de bicicleta, né? Então tem aí 20 anos que eu não ando de bicicleta. Se eu pegar uma bicicleta hoje, talvez eu tenha alguma dificuldade inicial, mas com uma semana eu já estou andando de uma roda novamente, já estou fazendo tudo que eu fazia antigamente com aquele equipamento, né? E o treinamento ele é assim, né? Qualquer esquema de treinamento, qualquer esquema de modalidade, de padrão de movimento, de valência física, de habilidade motora, de consciência corporal que você já teve, ela é facilmente recuperada com o início do treinamento. Mas, novamente, para eu atingir boas performances, eu vou precisar treinar aquilo por mais algum certo tempo para atingir essa excelência de boa performance naquela valência, tá bom? Então, duas coisinhas, né, que explicam esse princípio da continuidade, que são básicas, né? A sistematização que tem que acontecer para que eu possa evoluir, né? E a prática, né? Então, a sistematização da prática e a prática disso. Então, são duas coisinhas bem significantes aí para o meu processo, né? Não significa, pessoal, isso não significa que eu não posso ter uma pausa no meu treinamento.
tá? Então eu comecei a treinar capoeira e aí eu vou ficar um mês sem treinar. Se essa pausa da minha capoeira, se essa pausa do meu futebol, da musculação, do crossfit, ela for organizada, planejada, né, eu posso incluir ela no meu esquema de treinamento. E isso não vai me atrapalhar para o reinício daquele treinamento novamente, né? A gente chama isso de períodos de transição, tá? Então, se eu pegar aqui e fizer um esqueminha de slide aqui para você, se eu fizer um esquema de treinamento bem organizado, né, eu vou ter aqui um esquema gigante de janeiro a dezembro, tá? Então, coloquei aqui janeiro no início desse quadrinho e dezembro lá no final desse quadrinho. Então, se eu organizar o meu treinamento para que ao final do ano eu tenha um período chamado período de transição, né? Esse período bem organizado me permite começar novamente a temporada no ano seguinte, participando desse período aqui que é chamado período de preparação física, tá bom? De maneira mais eficiente, né? Então, essa pausa que eu estou colocando aqui, organizada como período de transição, ela não vai atrapalhar o reinício do meu treinamento aqui em janeiro do ano seguinte. O outro período que nós temos é chamado período de competição, tá bom? Sendo que a fase básica e a fase específica do treinamento compõem o meu período de preparação física. O período de competição e o período de transição não têm fases de treinamento diferenciadas. Então eu posso ter em um ano inteiro 2, 3 ou só um período de transição, até com ausência completa de treinamento, que vai variar de 2 semanas, 1,5 semanas, até 6 semanas que eu posso parar de treinar. Então eu posso ficar aí quase 2 meses sem treinar e voltar a treinar em janeiro com uma certa qualidade, sem perder rendimento, tá? Sem perder rendimento, assim, sem atrapalhar a minha progressão no ano seguinte, tá bom? Eu posso fazer isso também, pessoal, de uma maneira mais cautelosa. Eu posso fazer esses períodos um pouco menores, né, dentro de uma estrutura de treinamento que a gente chama de mesociclo, tá bom? Mesociclo de treinamento, ou seja, de 4 semanas, 5 semanas de treinamento, né? Eu vou ter aqui, então, 1, 2, 3, 4 semanas de treinamento. Eu posso fazer essa semana com o ápice de trabalho, com 100% do volume de trabalho. Eu posso fazer essa semana um pouco moderada, com 80% do volume de trabalho. Essa daqui também eu posso fazer com 80% do volume de trabalho. E aí chega nessa semana final aqui, eu posso fazer ela com 40% do volume de trabalho, ou seja, com uma carga baixa, né? Mas essa pausa que eu estou fazendo aqui, esse microciclo, que é chamado microciclo de recuperação, é uma pausa programada, tá? É uma pausa que eu estou organizando meu treinamento para que ela aconteça. Então você vê, eu estou treinando com 100%, 80% do volume total de trabalho, então é uma carga significativa de treino, e aí vai chegar no momento final, então aqui eu tenho 7 dias, 7 dias, 7 dias, nesses últimos 7 dias que eu tenho aqui, né, eu estou então reduzindo a minha carga de trabalho, de volume completo de trabalho na semana, para 40%, né, o que me promove uma recuperação parcial da minha carga de trabalho anterior. Posso fazer isso por 5 semanas, né? Então, essa pausa programada, ela não atrapalha, pessoal, ela não atrapalha a continuidade no treinamento, né? Então, desde que bem organizada, ela pode até me trazer benefícios, tá bom? Então, se o aluno falar assim, Borginho, eu vou sair de férias agora com a família em dezembro e tal, nós vamos viajar ali para o dia 20 e vamos passar o Natal, o Réveillon na praia,
nem sei se vai ter Natal e Réveillon na praia, mas é isso que ele está falando para mim, e vou voltar só no dia 10 de janeiro. Aí ele volta dia 10 de janeiro, tem contas para pagar, tem coisas para fazer, tem banco para ir, talvez ele nem treine. Então eu posso programar uma pausa para ele. Tem as coisas da casa para organizar, né, de muito tempo fora. Então eu falo para ele assim, você vai parar dia 20 de dezembro? Você vai voltar dia 10? Que dia você quer retomar os treinos? Tem certeza que dia 10 você consegue treinar? Ou quer começar no dia 15? Então eu paro do dia 20 de dezembro até o dia 15 de janeiro. Eu faço aí 2, 3 semanas de pausa para ele. 4 semanas de pausa para ele. Ele fala assim, Borginho, eu vou viajar para a praia e lá na casa que eu vou ficar, lá no prédio, lá no hotel que eu vou ficar, no condomínio que eu vou ficar, tem equipamento de musculação, tem esteira, eu vou correr na praia, eu vou sair de um ponto e vou para o outro, correndo na areia, passo um treinamento para eu fazer lá. Eu sei que ele vai beber, eu sei que ele vai encher a cara um de outro, mas se ele fala para mim que ele vai treinar, eu posso acreditar nisso. E eu falo assim, beleza, eu vou te passar um treino para você treinar, né, para você fazer lá na praia, e eu quero a sua sinceridade. Marque no seu celular os dias que você treinou. Quando chegar aqui, você me avisa quantos treinos você fez e que tipo de treino você fez nesses dias que você ficou lá. Para eu saber o nível que eu vou retornar. Se ele caiu para 40% do treino, se ele caiu para 20% do treino, ou eu passo o treino para ele, ele chega lá, Borginho, a gente bebia demais, cara, acordava bebendo, ia dormir bebendo, não corri nem um dia na praia, o povo me chamou para caminhar na praia, eu comecei, já estava cansado e voltei, deitei na areia, fiquei por lá, só bebia e ficava na praia. Eu falei, então tá ótimo, agora eu sei o que eu posso retomar de treinamento, 0%, 10%, 20%, 50%, ou se o cara falou assim, ó, não bebo, não vou beber, uma ou outra coisinha não vai atrapalhar o treino assim, e eu vou treinar musculação, porque lá tem equipamento de musculação. Aí eu prescrevo o treino, ele faz e ele volta e fala assim, Borginho, treinei todos os dias musculação, tinha dia que eu bebia, tinha dia que eu não bebia, e era pouquinha coisa, 1, 2 cervejinhas, tal, ou um whiskyzinho ali e tal, mas eu treinava bem. Treinei bem, comi bem e tal, e mantive peso e tal. Aí eu já sei aonde eu vou voltar, que patamar que eu vou voltar de treinamento, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né, na hora de pensar na continuidade do treino do aluno, né? Para que ele volte em determinado patamar, eu saber onde ele está voltando, que nível ele está voltando, né? Esse é o princípio da continuidade, tá certo, pessoal? Esse é o princípio que rege para a gente, tá? Imediatamente após esse princípio, essa interrupção, né, de treinamento, e quanto tempo durou, né, esse treinamento, essa pausa, né, a gente precisa saber. Então, controlar essa interrupção, tá bom? Então, deixei. Posso ter interrupções de treino também por sessão, né, por microciclo. A pessoa treina 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Então, a interrupção controlada vai ser terça, quinta, sábado e domingo. Ela treina segunda, quarta e sexta, né? Então, ela falha terça, falha quinta, sábado e domingo. Então, ela treina 3 vezes, segunda, quarta e sexta. Então, eu tenho que saber quanto tempo durou essa pausa, né? Para que eu possa, então, organizar a consequência do treino dele, tá bom? Então, é isso aí. Princípio da continuidade. Percebe? Não tem muito segredo, tá bom? Olha o esqueminha aí, ó. Eu ponho esse esqueminha em algumas provas. Eu ponho esse esqueminha em algumas provas. Vamos ver se você consegue visualizar ele aí. É uma exemplificação gráfica da continuidade, tá? Então, opa, não era para fazer isso não, para voltar aqui. Então, olha só, eu sei que tem um negocinho que vai atrapalhar você a ler aí o período de baixo. Deixa eu puxar esse gráfico um pouquinho mais para cima, para você ver melhor. Então, olha aí, né? Carga aplicada, quadradinho em branco. Carga aplicada, carga aplicada, carga aplicada, carga aplicada, carga aplicada. Né? Olha o de azul aqui, ó. Semana de recuperação. Recupera, 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 recupera. Tá vendo aí? Olha esse de rosa aqui, ó. Desempenho previsto.
Olha esse de rosa aí, ó. E aí, de verde, período de transição, ó. Que eu acabei de falar para você, ó. Período de transição. Percebeu? Aí começa tudo de novo. Né? Começa tudo de novo. Então, se eu organizar bem o treinamento desse meu aluno, pessoal, ele vem com uma carga de trabalho, consegue agregar carga de trabalho, descansando adequadamente nesse intervalo e, consequentemente, ele atinge um patamar de desempenho. Tá? E aí, depois, eu faço tudo novamente, eu dou uma semana aqui de transição, 2 semanas, um período de transição que eu acabei de te explicar, e começo de novo, carga, 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 carga. Olha o desempenho dele, né? Foi maior do que o anterior. Então, desde que bem organizada essa transição, bem marcada na minha preparação física, tá bom? Eu tenho benefícios nesse processo, tá? Essa semana de aplicação de carga aqui, ela pode ser, por exemplo, 4 semanas, 4 semanas, 4 semanas. E aqui de azul pode ser uma semana, uma semana, uma semana de recuperação. Tá? Então eu vou fazendo 4 semanas, uma de recupera. 4 semanas, uma de recuperação. 4 semanas de treino pesado, uma de recuperação. Né? E aí a transição do indivíduo vai promovendo o crescimento. Depois promove o crescimento de novo. E assim vai. Tá bom? É isso aí o princípio da continuidade, tá? Ou seja, o objetivo dele é assegurar, garantir que ocorram mudanças corpóreas, né, através do treinamento, tá bom? Mesmo que essas mudanças sejam transitórias. Toda aquisição que se ganha lentamente e por um período prolongado mantém-se, desculpe, mantém-se com mais facilidade, tá bom? Borginho, Naturalmente você perde isso com mais dificuldade, tá bom? Mais lentidão. Fala, Cris. essas 4 semanas são 5 dias de treinos ou dias alternados? Tanto faz, Cris. Aí você vai organizar as semanas de treino dele, tá? Sessões de treino. Né? Então eu posso ter treino todos os dias, uma sessão de manhã e uma noite, ou uma tardezinha. Posso ter 2 sessões por dia de treino. Tem atletas que treinam, dependendo da modalidade, 3 sessões por dia. Dependendo da época do treinamento, se está no início, se está no meio, está numa fase de alta intensidade. Eu posso pensar em um aluno de personal, que é o que eu acho que você colocou aí agora, a sua pergunta por conta disso, pensando num personal, né? Foi isso mesmo. Né? Então, assim, normalmente as perguntas dos alunos não são direcionadas ao treinamento esportivo em si, mas ao trabalho que vai realizar assim que pegar o diploma ali, ou já está realizando, né? Então, pensando no meu aluno de academia, Cris, eu posso fazer o treino dele dessa forma que você está colocando aí, tá? E posso pensar da mesma maneira, né? Porque eu vou organizar o treinamento dele dessa forma. Então, se eu pensar que isso daqui tudo é um mesociclo de trabalho. Então, aqui eu tenho 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Então, apesar de aqui ter 7 dias, Cris, eu vou treinar segunda, vou treinar quarta e vou treinar sexta-feira. Uma sessão de treino aqui, uma sessão de treino aqui, uma sessão de treino aqui. Então, eu estou falhando terça, estou falhando quinta, estou falhando sábado e domingo. Tá certo? Aí começa de novo. Segunda de treino, quarta de treino, sexta de treino. Estou falhando terça, quinta, sábado e domingo. Não tem problema. Eu posso considerar essa semana de 7 dias aqui como sendo um microciclo, tá? Aí aqui eu tenho 2 microciclos, 3 microciclos e 4 microciclos de treino. Não tem problema. Ao final desse processo, 4 semanas vezes 3 dias, eu vou ter um total de 12 dias de treinamento. Então eu tenho 12 dias de treino. Aí eu vou fazer uma semana inteira de pausa. Ou eu posso combinar com o meu aluno, se for possível, ele fazer segunda, terça, quarta de pausa.
e quinta, aí ele treina sexta de novo. Um treininho já de regeneração, de ganho de carga, e descansa sábado, domingo e começa de novo. Então, não necessariamente eu tenho que parar por completo, tá, Cris? Então, se eu pensar nisso que eu fiz aqui agora para você, eu vou colocar de preto agora. Então, aqui eu tenho treino, aqui eu tenho treino, aqui eu tenho treino. 3 semanas de treino. Essa quarta semana, eu posso fazer ela de recuperação. Eu não estou falando que o meu aluno vai deixar de treinar, não. Segunda, quarta e sexta ele vai treinar. Mas, por exemplo, Cris, ele estava treinando força, ele estava treinando hipertrofia. O que eu vou treinar agora com ele? Uma resistência muscular localizada, que a minha carga de treino vai cair para 40%, 30%, 50% do volume total de treinamento, por exemplo. Tá entendendo? Então não precisa ficar sem treinar nessas semaninhas, tá? Ou eu posso treinar por 2 dias, treino a segunda, a quarta não treino e treino a sexta. Então o volume total de treino é que tem que cair. Posso mudar, inclusive, a valência física aqui e treinar uma resistência muscular localizada. Não preciso treinar força ou hipertrofia. Tá? Ou, vou até confundir sua cabeça agora, porque eu gosto disso, né? Ou, Cris, você estava treinando com seu aluno, olha só que bacana. Você estava treinando com seu aluno, Cris, nessas 3 primeiras semanas, resistência muscular localizada. Era o seu objetivo de treino nesses 9 dias. Agora eu tenho 3 dias, segunda, quarta e sexta. O que eu posso treinar aqui? Força. Essa semana que eu vou treinar força é uma semana o quê? Recuperativa. Recuperativa, Borginho, você tá doido? O cara vai treinar força. Mas ele estava treinando o quê? Resistência muscular localizada, era fibras do tipo 1 estimuladas ao extremo, alto volume de treinamento, muitas repetições, né? Intervalo reduzido entre as séries. Agora o que eu vou fazer? Descansar as fibras do tipo 1 desse aluno meu. E nessa semana de recuperação, o que eu vou treinar? Força. 90% da carga máxima dele. As fibras do tipo 1 vão descansar. O metabólico anaeróbico dele vai entrar em ação, porque ele estava quase com aeróbio fazendo resistência muscular localizada. Agora eu vou... E se tivesse anaeróbio, era alático. Agora eu vou trabalhar força, anaeróbico puro, lactato lá nas tampas. Então aquele sistema metabólico que eu treinei anteriormente está descansando. E agora eu vou partir para um outro treinamento. Captou a ideia do que é uma semana de recuperação, gente? Né? Ou posso pensar da seguinte forma, né? Eu posso pensar que essas 3 semanas aqui, ó, estou circulando de verde aqui agora, porque o desenho já bagunçou. Essas 3 semanas aqui, ó, eu estou treinando metabólico, eu estou treinando capacidade de captação de oxigênio, eu estou treinando o VO2 máximo do meu aluno, fazendo treinos contínuos, progressivos, intervalados. E agora, o que eu vou fazer na minha semana de recuperação? Eu vou deixar o treino de VO2 de lado. Agora eu vou treinar, por exemplo, mobilidade, estabilidade, vou treinar flexibilidade, vou treinar cardio, não, cardio eu estava treinando antes, eu vou treinar força, eu vou treinar hipertrofia, eu vou treinar alguma valência que não vai utilizar tão fortemente assim o VO2 máximo do meu aluno. É uma semana de recuperação. Recuperação de quê? Recuperação do que eu fiz nas 3, 4 semanas anteriores. Certo, Cris? Você conseguiu entender o que eu estou falando? Entendi. Entendeu? Né? Então é isso que eu não preciso ficar sem treinar, né? Porque quando a gente fala assim, uma semana de recuperação, aí o cara vai para balada, vai para cachaça, vai parar de treinar. Não precisa. Eu posso mudar a qualidade de treinamento, né? Tem um aluno que quer viajar para a praia, né? No Natal, no Réveillon, e o cara quer chegar lá travadão, trincado, forte e tudo mais. Tá comendo bem, treinando bem, o cara já tá seco. Aí ele vai para a praia. E ele não bebe.
se ele falar assim, Borginho, prescreve um treino aí para eu fazer na praia. O cara estava treinando força, o cara estava treinando hipertrofia, o cara estava treinando resistência muscular. O que eu vou fazer com um treino para ele na praia? Um treininho metabólico, um circuitinho metabólico e cardio. Cara, vai fazer caminhada pela praia, treino cardio de baixa intensidade, consumir gordura durante aquele momento que você está treinando ali, porque o treino que ele estava fazendo era um. Ele está aqui em Goiânia fazendo um tipo de treino. Quando ele for para a praia, ele não precisa fazer a mesma coisa. Só que o cara é fissurado em fazer musculação. Então eu vou falar para ele, você vai fazer uns abdominais, uns apoios no solo e umas barras fixas, e um agachamento com peso livre do corpo. Só. E caminhada. Caminhadinha na praia, corridinha na praia, você vai fazer isso. Aproveita, cara, você está de férias, você não vai perder nada com essa pausa. Tá? Então vai caminhar pela praia, meia hora para ir, até lá na barraquinha, aí você toma uma Heineken, come um camarão frito e volta. Aí você descansa. Aí você bebe mais um pouco, e aí você descansa. Aí no outro dia, você vai na outra barraquinha, você come uma acarajé, lá na barraquinha do lado, aí você toma uma Heineken e volta. E aí pronto. É isso que o cara tem que fazer nas férias dele, entendeu? Então as férias do treinamento tem que coincidir com as férias do meu aluno. Né? Só mesmo se ele for muito fissurado, muito noiado mesmo, para poder querer treinar musculação na academia do hotel todos os dias, como se estivesse aqui na cidade. Não tem problema, se ele quiser, eu prescrevo o treino. Mas eu deixo isso claro para ele que ele não tem necessidade disso acontecer. Né? É isso. Até porque, né, o que ele ganhou, né, que foi lentamente, ele vai demorar a perder. Né? E assim vai. Pode falar, Leandro. Pode abrir microfone ou escrever, o que você quiser aí. Professor, quando viaja, vai para a praia, só escolhe um hotel que tem internet, academia, seja tem uma orla boa para ele correr. Mas são opções, né? Eu não critico, não. Eu só acho que a gente tem que aproveitar as férias também, né? E o corpo tem que descansar. Em algum momento, o nosso corpo tem que descansar. Então, ou eu vou fazer isso quando ele estiver aqui, né, às vezes por 2 semanas, para evitar lesão, né? Para evitar lesão, para melhorar o rendimento, para favorecer a supercompensação. Meu corpo tem que restaurar. A gente falou de supercompensação na aula passada, né? De assimilação compensatória. Então, meu corpo tem que assimilar e compensar. E nada mais do que um período de transição desse de férias para isso poder acontecer com bastante tranquilidade, né? Sem peso na consciência, né? Mas é opção individual, né? A atleta adora. Quando o cara entra de férias, meu amigo, a atleta adora, né? Tá certo? E se eu faço isso, eu mantenho os benefícios desse meu treinamento anterior e consigo ter evolução nos treinamentos futuros, tá? Esse é o princípio da continuidade. Toda periodização física que você for estudar, por qualquer autor que você pegar para estudar, vai ter esse processo aí, tá? De uma forma ou de outra, tá bom? Mais alguma dúvida na continuidade? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Pessoal, ó, meu filho hoje tá o Crois, viu? Daqui a pouco ele entra aqui querendo falar comigo para ir brincar com ele. Eu já peço desculpas porque hoje o trem tá tenso aqui. Bom, vamos lá. Volume e intensidade, tá bom? Interdependência, ou seja, eles são dependentes entre si, tá? Então, para um atleta ter êxito, né, de alto rendimento, de performance, né, ele precisa controlar bem essa questão de quanto de treino eu vou fazer, o volume de treinamento e a qualidade do treinamento, né, ou quanto de intensidade eu vou aplicar neste treino, tá bom? Então são duas variáveis aí que se alternam, né, elas têm que manter o equilíbrio, tá? Então é como se, né, os autores colocam para a gente assim, é como se a gente tivesse uma balança, tá?
Então, se eu tiver um volume baixo, o que eu tenho que fazer com a intensidade do meu treino? Aumentar. Então, assim, é interdependente, inversamente proporcional, né? Então, enquanto um sobe, o outro tem que abaixar. Se eu diminuir a intensidade, eu posso aumentar o volume. Em alguns momentos, eu vou manter volume alto, tá? Vou manter volume alto e a intensidade também, ou seja, os dois vão estar equilibrados. Quando isso acontecer, eu tenho um treino com uma densidade alta. Densidade é quando volume e intensidade são altos e equivalentes entre si, né? Aí eu tenho um treino denso, né? Mas normalmente nós vamos equalizar volume e intensidade nessas proporções. À medida que um aumenta, o outro diminui, à medida que um diminui, o outro aumenta, e isso vai acontecendo. E depende, né, do momento do treinamento. Tá? Então, como eu coloquei para você em uma periodização de janeiro até dezembro, né? Então, eu tenho aqui o primeiro mês e vou até o 12º mês de treino, por exemplo, tá? Eu posso fazer isso dentro dos meus mesociclos também, dentro do microciclo eu posso fazer isso dentro da sessão de treinamento, tá? Aí existem vários métodos de treinamento, de periodização que nos permite fazer isso. Mas aqui no cantinho, ó, eu tenho aqui dois picos aí, né, de volume com uma linha contínua e de intensidade com uma linha pontilhada. Então, acompanhando de azul aqui, ó, você vai ver a linha pontilhada, ó, que ela vai cair e depois ela estabiliza. E aqui, ó, de verde, ó, você vai acompanhar a linha pontilhada, ó, que ela sobe e depois ela cai. Ela cai quando? Quando eu entro na transição. Volume e intensidade na transição vão lá embaixo. 20, 30, 40% da minha carga de trabalho normalmente. Tá? Então perceba que ocorre uma inversão entre volume e intensidade de trabalho. Quando que essa inversão acontece, Borginho? Quando eu parto da parte de preparação geral para a parte de preparação que? Específica. Né? Então, quando eu sair da preparação física geral e vier para a preparação física específica, a minha intensidade de treinamento ela vai ser mais alta do que o meu volume de treinamento. Isso também deve acontecer quando eu estiver no meu período que? Competitivo. Então, quando eu estiver no período competitivo, volume de treino é baixo e intensidade é alta. Tá? Quando isso acontecer, eu consigo, teoricamente, pelas leis da periodização de trabalho, né, eu consigo manter um rendimento, tá? Eu consigo manter um desempenho significativo que está aqui por essa linha pontilhada. E aí perceba que essa linha pontilhada, ela vai chegar em um ápice de quase 100% quando eu estiver na minha semana, ou nas 2 semanas, ou na semana, ou no dia da competição específica. Né? Então aqui eu posso ter algumas competições, aqui eu vou ter uma semana de recuperação que antecede o meu período de competição oficial, ali onde eu vou ter a competição propriamente dita. Então é ali que eu vou tentar atingir o ápice do desempenho. Essa periodização, pessoal, clássica, ela foi colocada por Matveev, né, há muito tempo, 1977, 78, ele criou essa teoria de periodização para que o indivíduo atingisse o ápice de desempenho ali, naquele dia da competição, naquela semana da competição. Né? Alguns trabalhos bem modernos mostram para a gente que mais de 80% das pessoas, dos atletas que utilizam modelos clássicos de periodização, mais de 80% dos atletas não atingem o ápice de rendimento que era previsto. Né? Então, planejar por 12 meses é uma coisa muito complexa. Né? E aí, atualmente, os modelos de periodização não seguem esse modelo de 12 meses de planejamento. Seguem modelos menores, que são os mesociclos.
3 semanas, 4 semanas, no máximo 5 semanas de planejamento de treinamento, né? E mesmo assim eu posso fazer essa ondulação de volume e intensidade, essa organização dentro do mesociclo de trabalho, tá bom? Tá muito grande. Ó, o papai tá trabalhando, você tá vendo? Esse aqui tá grande. Você tá vendo que o papai tá trabalhando? Essa calça tá grande. Olha aqui, quando o papai estiver trabalhando, você não pode vir aqui atrapalhar o papai, tá bom? Os alunos do papai, lá da escolinha, eles ficam chateados porque você tá vindo aqui atrapalhando e o papai falar com eles, tá? Dá beijo aqui. Tá bom? Daqui a pouco o papai vai brincar com você. Então, pessoal, eu posso fazer isso também com mesociclos, tá? Com semanas de trabalho, eu posso oscilar o volume de treinamento, né? Eu posso oscilar o volume de treinamento até nas sessões de trabalho, tá? Por exemplo, né, para quem já quiser pensando nisso daí, né? Então, se eu estiver pensando em uma semana de treinamento aqui, ó, né, eu sempre faço gráficos, tabelas, porque é muito fácil você visualizar isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo, dia livre. Eu não vou nem treinar no domingo, tá? Então eu posso pensar da seguinte forma. Vou jogar na musculação, que aí vocês conseguem perceber melhor o que eu estou querendo dizer. Eu vou treinar peito aqui, eu vou treinar costas aqui, eu vou treinar inferior aqui. Vou treinar peito aqui, ó, o clássico da musculação, hein? Costas aqui e vou treinar inferior aqui. Eu vou treinar cada agrupamento muscular 2 vezes na semana. Você está conseguindo entender esse modelinho de periodização? ABC, clássico da musculação. Domingo, dia livre. Pronto. Então, beleza. Eu montei isso aqui, cada dia de treino vai ser assim. Só que, dentro dessa semana, eu posso alterar o volume e a intensidade de treinamento da seguinte maneira. Na segunda-feira, peito, eu vou fazer um treino de força, tá? Eu vou treinar com 90% do meu volume total e alta intensidade. Na quinta-feira, eu vou treinar resistência muscular localizada com cerca de 40% da minha intensidade de trabalho. Percebeu o que eu estou fazendo? Dentro da semana, o que eu fiz com a intensidade? Alta. O que eu fiz com a intensidade? Abaixei. O que eu fiz com o volume aqui? Alto. Desculpa. O que eu fiz com o volume de treino aqui? Baixo. O que eu fiz com o volume de treino aqui? Alto. Então eu fiz essa alternância de volume e intensidade dentro da própria semana. Se eu tivesse construído uma curva, seria intensidade alta e abaixa. Volume baixo e aumenta. Percebe o que eu fiz na semana? A inversão. Então, quando eu controlo o volume e intensidade do treino, eu posso controlar isso dentro da própria semana de trabalho do meu aluno. Tá? Não tem problema, isso é um modelo bem atual de periodização, tá? De organização de sessões de treinamento dos alunos, tá bom? Eu posso fazer isso até mesmo, pessoal, dentro da sessão de treinamento, tá? Posso fazer isso até dentro da sessão de treinamento. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer supino, tá? E vou fazer supino 3 séries de 8 repetições com uma intensidade alta, tá? Então vou fazer isso aqui, ó. Segunda-feira, peitoral vai ser supino. E outro exercício que eu vou fazer aqui vai ser crucifixo. Só que o crucifixo eu vou fazer 3 séries de 20 repetições com a intensidade de trabalho baixa, né? Então faço blocos de treino, eu faço um exercício, por exemplo, com alta intensidade e um exercício com baixa intensidade, tá? Com um volume mais alto. Então eu posso oscilar isso até mesmo dentro da sessão de treinamento do aluno, tá? E aí a gente tem alguns benefícios, alguns trazem benefício, outros treinos não, algumas pessoas têm rendimento, outras pessoas não, né? Isso é bastante relativo, tá? Mas existem algumas teorias nesse sentido. E é bacana porque não é monótono, né? Não é aquela coisa de rotina, sempre a mesma coisa. Então tem aluno que já chega assim, é 3 de 10, é 3 de 12, né? Então eu posso oscilar. Ó, esse exercício aqui você vai fazer 3 de 20. O cara faz 3 de 20, ó, carguinha leve, muita repetição. Aí o próximo exercício, 3 de 8, carga alta. O cara, mas 3 de 8, você tá doido? Era 3 de 20, agora é 3 de 8? Né? Então por que isso? Porque eu estou oscilando o volume e intensidade dentro da própria sessão de treino.
né? Teoricamente, eu poderia falar que eu estaria solicitando fibras do tipo 2 aqui e fibras do tipo 1 aqui, né? Então, eu poderia até pensar nisso, né? Eu estaria solicitando fibras diferentes dentro do mesmo treinamento do aluno, né? E nada me impede, pessoal, nada me impede de chegar aqui na quinta-feira, tá? E fazer diferente. Aqui, ó, supino, 3 séries de 8 com carga alta. Crucifixo, 3 séries de 8 com carga alta. Pronto, vou manter um treino tradicional na quinta-feira, né? Também não tem problema, existem modelos de periodização atuais que são assim, tá? Esse aqui, ó, primeiro que eu estou te falando aqui, ó, né, é um modelo proposto pelo Guedes, tá? Um treinamento em blocos, né? Treinamento em blocos, ele acontece assim, não preciso nem alterar o exercício, posso fazer até do mesmo exercício. Faz 3 de 8 com carga alta, depois faz 3 de 20 com carga baixa, né? É o treinamento em blocos proposto por Guedes, tá? Dentro da própria sessão de treinamento. Entendeu como funciona? Pode sim, Leandro, tá? Principalmente com atletas, né? Porque o atleta, você tem objetivos específicos a treinar durante as semanas, né? Então você pode oscilar dentro da semana o treinamento dele, né? Depende de como vai ser a preparação física dele, técnica, né? Ou até mesmo técnica e tática, num campo, numa quadra de vôlei, tá? E aí, no dia da semana, você faz um treino de força. Aí, no outro dia da semana, você vai fazer um treino de resistência, logo depois vem um jogo. Ou ele vai usar muita resistência no jogo, então você faz um treino de força antes do jogo, né? Que não vai prejudicar o jogo dele, que vai ser um dia depois, 2 dias depois, né? Então, não importa não, tá? Vai depender tudo de organizar o treino físico dele junto com o técnico e tático. Então, preparador físico e treinador têm que estar alinhados ali. As reuniões, elas têm que acontecer e conversar e alinhar os pensamentos. Para que a hora que eu falar assim, beleza, então vou montar o treino físico do atleta. Vai lá para o campo e vai para a sala de musculação, né? Então, se o clube tiver um profissional da musculação, um profissional do campo e o técnico, aí muda tudo de figura. Os três têm que conversar. Porque eu não posso, com o meu treino físico de sala de musculação, comprometer o treino técnico-tático dele em campo, feito pelo preparador físico lá ou pelo treinador, tá bom? Ou na quadra, né? Dependendo da modalidade, um voleibol, por exemplo, tá certo? Porque no treinamento esportivo 2, a fase básica é específica. E na fase básica, o volume é menor, a intensidade é menor. Na específica, o volume é menor, a intensidade maior. Isso é uma regra rígida, mas a gente pode variar nos treinos, né? Isso são diretrizes, Leandro. Tá? Diretrizes são aqueles patamares básicos que você pode seguir, são princípios. Se você seguir, não vai dar problema, mas em algum momento eu posso alterar isso? Posso. Se eu achar pertinente, eu devo alterar isso. Só que eu posso não ter um rendimento X ou Y, que é o esperado. Então, são princípios, são diretrizes. O American College of Sports Medicine e esses autores todos, eles publicam coisas básicas. Ó, isso aqui, se você fizer, beleza, você não vai ter problema. A partir disso aqui, você vai subir um degrau, aí a responsabilidade é sua. Por quê? Porque o cara que criou essa teoria lá na Rússia, o cara treinava numa neve, 10 graus abaixo de zero, dentro de um ginásio com aquecedor, e ele não vive a nossa realidade aqui com a temperatura extremamente alta, um ambiente seco ou um ambiente úmido. Então tudo isso interfere no treinamento. Então se eu perceber que eu preciso mudar isso, em determinado momento, aumentar o volume e a intensidade, eu posso aumentar os dois. Então eu vou fazer um treino mais denso essa semana. Eu posso fazer um treino mais denso, com muitos exercícios, muitas séries, muitas repetições e muita carga agregada. Eu posso fazer isso. Vai ser um treino mais longo? Vai, né? Mas não tem regra, tá? Não tem receita de bolo nisso. Graças a Deus não tem receita de bolo, né? Porque senão a minha mãe, que é cozinheira, ela ia pegar e falar, então um treino para emagrecer é só fazer assim por 3 meses, e depois de 3 meses eu faço assado, e nesse primeiro momento eu como batata assada, no segundo momento eu como batata cozida, aqui eu como frango grelhado, aqui eu como frango cru, então beleza. Não pode pôr cebola aqui? Pode pôr cebola aqui. Seria sim o treinamento, né? Então você tem os princípios, as bases, as diretrizes, né? Seguir o princípio não dá erro, mas se você quiser alterar, você pode.
desde que você conheça bem o seu atleta, tenha uma resposta, um feedback extremamente positivo dele e sincero. A hora que você tiver esse feedback, aí você evolui. Né? Aí você cresce bastante, aí você supera, aí você passa desses princípios. Aí o princípio já te deu a base, agora é a sua experiência, agora é a sua prática. Né? Então essa intimidade que você cria com o aluno, com o atleta, é de fundamental importância. Né? Ele tem que confiar no seu trabalho. Se ele não confiar, ele não vai falar que não dormiu bem à noite, e aí ele vai sentir uma coisinha no treino, e não vai falar que sentiu uma fisgadinha, aí você vai com o treino e lá na frente a fisgadinha vira uma lesão, né? Uma distensão muscular, ou uma contratura, ou uma lesão óssea, e aí vai. Tá certo? Então isso é de fundamental importância. Esse feeling, essa percepção que o treinador tem, só tem também quem vivencia. Né? Quem treina, quem está ali dia a dia, 24 horas com a pessoa, está conectado. Quando você tem conexão com o seu aluno, quando você tem conexão com o seu atleta, a coisa funciona. Né? Eu já tive alunos que eu não tive a menor conexão, treinamento não rendia, não atingia resultado, por fim eu falei, olha, não está tendo conexão, alguma coisa está falhando, né? Eu acredito que seja melhor para você procurar um outro profissional. Né? Eu já estou nesse patamar. Se eu não criar conexão com o meu aluno, se eu não tiver o feeling, se eu não tiver o feedback positivo, se a gente não tiver ali conectado mesmo com o mesmo intuito, eu não treino mais, porque é muita dor de cabeça, você ficar tentando adivinhar se o cara dormiu, se não dormiu, se comeu, se não comeu, entendeu? Se bebeu, se não bebeu. Né? Eu tinha aluno que chegava para mim e falava, não, tá tudo bem, tá tudo certo, cara. Aí você ia depois, na semana, o cara lá na sexta-feira esquecia. Aí te falava, nossa, cara, esse fim de semana eu quero sossegar, porque no domingo passado eu bebi tanto, mas bebi tanto. Aí eu falo, por isso que o treino da segunda não rendeu, por isso que o treino da quarta não rendeu, entendeu? O cara demora 48 horas para se restabelecer de uma cachaçada de um domingo, né? E é assim, né? A Érica tem uma aluna, cara, que é fantástico. A aluna liga para ela domingo, 10 horas da noite, ela manda áudio. Ériquinha, ó, te contar um negócio. Tá uma festa aqui em casa que nós estamos bebendo desde as 8 da manhã. Então você já sabe amanhã, né? Não tenho condições de treinar. A Érica já tira o despertador da segunda-feira às 6 da manhã e vai dormir mais tempo, cuidar dos meninos, porque a menina já avisou. Mas ela é sincera, ela é honesta, ela não cobra resultado da Érica, ela sabe que o resultado é dela, entendeu? Princípio da sinceridade. Mas se não tiver isso, né, Leandro? Acho que qualquer relação, se eu não tiver sinceridade com você quanto ao conteúdo, você não tiver sinceridade comigo quanto ao que você está entendendo e as coisas que eu estou falando, se você não vier aqui me criticar e falar, Borginho, não está me entendendo nada, esses exemplos que você está falando não está legal, seu filho está atrapalhando demais, se você não for sincero comigo, as coisas não vão para frente aqui, a relação professor-aluno. Se eu não for sincero com a minha esposa, a mesma coisa, se eu não for sincero com o meu atleta, com o meu aluno, a mesma coisa. E ele tem que ser comigo, tem que ser recíproco isso, porque senão nada vai funcionar. Né? Isso aí, você falou tudo, é a sinceridade, vai reger qualquer relação pessoal, de trabalho, de treinamento, de saúde, o que for. Pensa, eu chegar no médico, vou lá pro médico, o médico pergunta, você fuma? Eu falo para ele, não. Você bebe? Não, só de vez em quando. Ué, que sinceridade que eu levo pro médico. Isso interfere na avaliação clínica dele. Fumo, doutor, um charuto de 15 em 15 dias, um charuto todo sábado. Bebo 2 cervejas todo sábado, 2 Heineken, 2 long neck todo sábado. Entendeu? Durante a semana você bebe? Bebo. Segunda eu bebo 1, terça eu bebo 2, quarta eu bebo 3, quinta eu bebo 4, sexta-feira eu bebo 6, né? Aí sábado depende se tem churrasco ou não tem churrasco. Eu tenho que ser sincero, porque senão tudo que ele for avaliar vai ser equivocado. Né? Isso aí é clássico. Mas pode aumentar fora desse momento. Né? Eu posso treinar HIIT no início da periodização. Apesar de falar que no início da periodização o volume é alto e a intensidade é baixa, eu posso passar um HIIT para um aluno meu na fase básica da preparação. Mas vai depender do meu aluno, vai depender de como ele se encontra. Quanto tempo eu vou aplicar aquele treinamento de alta intensidade? Depois eu vou ter que voltar para um de baixa intensidade. Eu não posso fazer HIIT a vida inteira. Eu não posso fazer treino de hipertrofia a vida inteira. Eu não posso fazer treino de força a vida inteira. Eu tenho que saber os momentos certos de aplicar cada treinamento. Por isso eu falei que não tem receita de bolo, e ainda bem que não tem receita de bolo. Porque cabe à minha capacidade intelectual,
de analisar o meu aluno, a empatia que a gente tem, né, a ligação que a gente tem, e aplicar esse tanto de conhecimento que existe aqui. Algumas coisas podem funcionar, outras nem tanto, e assim vai. E não se preocupe não, quando não funcionar. Não se preocupe não, porque isso também acontece. Você vai errar em algum momento, mas não tem problema, tá? Você pode voltar e corrigir. Eu erro até hoje comigo. Eu tento não errar com os alunos, mas comigo eu erro até hoje. É natural. E a gente vai errar. E o bom é que a gente pode voltar e corrigir. Certo, Leandro? Se tiver ficado mais alguma dúvida, pode abrir o microfone. Certinho, Borginho? Professor, qual que é a diferença de um treino de força e de um treino de hipertrofia? A hipertrofia, Amanda, na verdade, é o resultado que o meu corpo recebe de uma sessão de treinamento, né? Eu posso ter hipertrofia com um treino de resistência muscular localizada, eu posso ter hipertrofia com um treino de força, mas normalmente, Amanda, eu tenho hipertrofia quando o treino está no intervalo dessas duas valências, tá? Então, por exemplo, se eu pensar, seguir o modelo proposto por Barbante, né, de treinamento, eu sempre faço esse triângulozinho aqui nas minhas aulas, né? Então, se essa extremidade do triângulo aqui refere-se a um treino de força, Amanda, essa outra oposta a ela refere-se a um treino de resistência. E essa oposta a ela refere-se a um treino de velocidade. Então, quando eu treino força, eu não treino tão bem assim a resistência. Porém, Amanda, se eu fizer um treino nem tão resistente e nem tão forte, eu faço um treino de resistência de força. Ou seja, quando eu faço um treino de força, por exemplo, na musculação, eu estou fazendo um treino de 3 séries de 4 repetições, 4 séries de 4 repetições, alguma coisa assim. E se eu faço um treino de resistência, eu estou fazendo 3 séries de 20 repetições, 3 séries de 40 repetições. Isso é um treino de resistência, né? E quando eu faço o miolo disso, que a gente chama na musculação ali de 3 de 10, né? 3 séries de 10, 3 de 8, 3 de 10, 3 de 12, nós estamos fazendo um treino de resistência de força. Eu tenho hipertrofia quando eu treino força, que é carga altíssima, com poucas repetições? Tenho, mas é pouca hipertrofia, Amanda. Eu tenho hipertrofia quando eu treino resistência? Tenho, mas é pouca hipertrofia. Quando é que eu tenho o máximo de hipertrofia? Quando o meu treino oferece o máximo de estímulo para as minhas fibras hipertrofiarem. Isso acontece quando eu faço os treinos de resistência e de força, que fica ali em 3 de 8, 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15. Isso é treino de resistência e de força. Mas eu não adianta, Amanda, eu ir lá para a academia e fazer 3 de 10 se eu não comer bem para isso, quantidades adequadas de carboidrato e proteína para isso, e gordura. Se eu não tiver meu sistema hormonal bem para isso, se eu não me hidratar adequadamente, se eu não dormir adequadamente. Eu posso fazer o treino de resistência de força, que é o que mais gera hipertrofia, mas se eu não tiver os outros fatores associados, eu não vou ter hipertrofia. Ou seja, hipertrofia é o resultado de um treino eficiente de resistência e de força, somado a descanso, nutrição, hidratação e sistema hormonal equalizado. A mente tranquila, tá? Então, o treino de força é para ganhar força, capacidade de mover muita carga em pouco tempo. E resistência de força, que vai me gerar a hipertrofia máxima, precisa da união desses fatores. A mesma coisa, Amanda, para emagrecer. Eu não tenho treino, não existe treino de emagrecimento. Existe treino que tem gasto calórico alto, consumo de substrato energético em grande quantidade e uma nutrição com pouca concentração de caloria. Só para me oferecer o mínimo para promover esse gasto calórico elevado. Então, se a minha nutrição está legal, se o meu sistema endócrino está legal e eu treino para gastar calorias, eu vou emagrecer.
Eu posso fazer o treino que quiser. Posso fazer o treino que você quiser. Sair daqui do treino e passo no McDonald's, acabou. Eu joguei todo o meu treino para o espaço. Uma sessão de treino bem feito mesmo, de crossfit, de musculação, com esteira ou sem esteira, eu vou gastar aí 600 calorias. No máximo 600 calorias. Eu passo no McDonald's, compro um Burger King, eu compro um McDonald's lá no McDonald's, um sanduíche qualquer que vem com uma batata e um refrigerante, eu vou ter ali 1000 calorias. Fácil. 1000 calorias. Né? Ou seja, eu vou consumir mais do que eu gastei no meu treino fodástico. Então, não vou emagrecer. Eu vou acumular gordura. Né? Então, emagrecimento, hipertrofia, é resultado de uma somatória de fatores. A hipertrofia, eu consigo ela com maior eficiência quando eu faço treinos de resistência de força. Conseguiu entender a diferença, Amanda? Entendi. Obrigada, professor. Né? E aí, ó, né, tem esse slide aí que também fala isso para mim, né? Qual valência eu treino quando eu mudo, aumento o volume ou aumento a intensidade, né? Então, quando eu pego essa seta de cima, que você está vendo aí, né? Eu treino ali com pouco volume, eu treino potência, eu treino força, velocidade, pouco volume. Aí eu começo a aumentar o volume, eu vou treinando ritmo, coordenação, resistência anaeróbia, tá vendo aí a resistência anaeróbia, a resistência de força, bem no meio. Então não é nem tanto volume, nem tão pouco volume. Aí eu treino flexibilidade, eu vou aumentando o volume, eu vou treinando mobilidade, estabilidade, resistência muscular localizada, resistência aeróbia. Muito volume, muito volume. Agora, quando eu aumento a intensidade, eu inverto a situação, né? Eu saio do treino de resistência aeróbia, né? Por exemplo, uma maratona, correr 42 quilômetros, é resistência aeróbia, é muito volume, 42 quilômetros. Correndo a 20 km por hora um atleta, 25 km por hora um atleta. Um pangaré que nem Borginho vai correr uma maratona 15 km por hora, 16 km por hora. É muito volume, pouca intensidade. Agora, se eu pensar em aumentar a minha velocidade e correr a 40 km por hora, aí eu não consigo correr os 42 km, mas eu consigo fazer 100 metros rasos, 200 metros rasos a 40 km por hora. Né? E assim vai, porque eu aumentei a velocidade, eu aumentei a intensidade da corrida, então eu tenho que diminuir a distância, porque eu não consigo manter essa velocidade por uma distância muito longa. Né? E assim vai. Então esse é o volume e a intensidade. Mais alguma dúvida, pessoas? Bem simples ele, né? Deixei mais um slidezinho aí para você, tá? Falando esses exemplos aí que a gente viu, tá bom? Treinabilidade, né? Porque não adianta eu ficar controlando isso, né? Ter continuidade, controlar volume e intensidade, se eu não tiver treinabilidade. Então, eu vou fazer um gráfico aqui para resumir a treinabilidade para você. Treinabilidade é bem simples. É assim, ó. Pego um aluno, faço um gráfico aqui, ó. Eu pego um aluno que não treina nada, sedentário. O cara tá aqui, ó, de rendimento, ó, de performance. Tá aqui embaixo, tá bom? Tá aqui embaixo a performance desse indivíduo. Vendo aí o risquinho embaixo? Aí eu começo a treinar ele. Qualquer coisa que eu faço, o cara sobe de rendimento e chega aqui em cima. Aí ele dá uma estabilizada. Aí ele dá uma estabilizada. Aí eu vou lá e mudo o treinamento dele de novo. Aí ele sobe outro patamar. Aí, à medida que ele vai treinando, à medida que vai passando o tempo, tá? À medida que o tempo vai passando de treinamento, à medida que eu vou progredindo no tempo de treinamento, eu vou diminuindo os meus ganhos. Eu vou diminuindo os meus rendimentos. Até chegar em um platô. Até chegar em um ponto de estabilização. Tá? Em que o indivíduo não consegue mais naturalmente evoluir.
né? Não consegue naturalmente crescer. Então, se você pega um indivíduo sedentário, né? Qualquer coisa que você faz aqui, ele cresce absurdamente. Qualquer coisa que você faz aqui, ele cresce absurdamente. Aí depois, os treinos têm que ser direcionados para que ele possa ter o máximo de crescimento. Então, pega um aluno sedentário, ele fala, quer emagrecer, controla a sua alimentação. Nem precisa fazer dieta, não. Controla a sua alimentação. Eu não quero que você coma mais fritura. Não quero que você coma mais pamonha. Domingo não é para pedir pizza mais. Aí eu faço qualquer treino com ele. Musculação e ergometria. Tanto faz o que vai vir primeiro. Faço musculação e faço ergometria. Musculação serve para gastar caloria. Gasta caloria dentro da musculação. Muita caloria. Ergometria, para gastar gordura durante um treino de baixa a moderada intensidade. Aí no descanso o corpo dele restaura, gasta caloria, gasta gordura para restaurar tudo isso, ele cresce. Cresce absurdamente, emagrece um monte. Então eu tenho aí 1 ano de treinamento com o cara fazendo qualquer coisa que você quiser dentro da musculação, ele vai emagrecer. Por pior que seja o seu treino. Esse é o princípio da treinabilidade. Tá? À medida que você vai, né, 1 ano atrás do outro, 1 ano atrás do outro, treinando, o seu rendimento ele vai diminuindo, tá bom? Professor. Aí vai demorando para atingir outros patamares. Pode falar, Thaís. No caso desse gráfico, né, gráfico ali que você fez, ele, conforme o treino, para dar aquele salto, né? Over lá, não, esqueci o nome, overtrain, né? É só contar lá no patamar mesmo, ou se o treino for ruim, pode até cair antes? Pode cair antes, né? O overtrain ele pode atingir ele antes. Né? Então, se eu pensar a qualquer momento. E o que vai levar ao overtraining? Né? O cara tem um estresse mental muito grande no trabalho dele, o cara não come bem para o treino que você está fazendo, né? Ele não dorme bem e quer treinar no dia seguinte, trabalhar no dia seguinte, sem comer bem, sem dormir bem. O cara não se hidrata adequadamente. Então, se eu pegar, né, Thaís, se eu pegar aqui, mais uma vez, fizer o gráfico aqui para você, nesse sentido, e aí o cara não come para isso, o cara come para isso daqui, ó. O cara come para essa seta vermelha aqui. Aí eu pego ele aqui, né, e começo a treinar. Ele come, até aqui, beleza, mas eu estou fazendo treinos muito exagerados, passando da capacidade dele que está aqui. Então, nesse ponto aqui, se eu persistir, se eu tiver capacidade de não perceber isso e tentar ficar fazendo treinos altamente intensos para ele, e ele está aqui, ó, na capacidade, o que vai acontecer com ele aqui? Já cai daí logo. Posso atingir um overtraining aqui, ou se não atingir um overtraining, atingir uma lesão, ou esse cara não ter o rendimento esperado, ou ele passar mal durante o treino, e ele falar assim, não, eu não estou gostando desse personal. Ou ele, se isso acontecer, melhor ainda, reza para que se você fizer isso acontecer, isso ele vazar de você e procurar outro personal. Porque ele não está dando conta de terminar o treino, porque ele está se sentindo cansado, ele está te falando que está cansado, e você, não, eu tenho que ser a professora fodástica dessa academia, bora treinar, não posso fazer treininho leve não, tá todo mundo vendo o meu trabalho aqui. E aí o cara não come para isso, não bebe água o suficiente durante o dia para isso, não dorme o suficiente para isso, é um cara estressado, trabalha com alguma coisa pesada, com dinheiro dos outros, trabalha com a vida de outras pessoas, é um médico de UTI, é um médico intencionista, é um médico X, é um cirurgião neurológico, o cara tá com a vida das pessoas na mão ali durante 8 a 10, 12 horas por dia numa mesa cirúrgica, e o cara tá com a cabeça a mil e você quer aplicar treino pesado para ele, que exige muito o sistema nervoso. O que vai acontecer? Se ele for embora, ótimo. Se ele se machucar com você, você tá marcada. Ele vai falar para o outro personal vai espalhar para o outro personal. Cara, eu peguei um aluno que era do Borginho, você precisa ver, o Borginho arrebentou a coluna e o joelho dele. Aí o outro, mesmo, eu achei que o Borginho era bom personal, que ele tem uma postura assim, as aulas dele são sempre intensas. Mas meu aluno tá lá, fez uma cirurgia no joelho por conta dos treinos do Borginho. E largou o Borginho, tá comigo agora. Aí o cara que recebeu essa informação vai fazer o quê? Cara, você não acredita que o meu amigo pegou um aluno que era do Borginho, porque o Borginho machucou o cara de tanto fazer treino intenso com ele?
aí meu nome começa a espalhar dentro da educação física, que eu não sou um profissional tão bom assim, que eu coloco os meus alunos sob risco de lesão. Aí a hora que alguém perguntar assim, você conhece aquele personal ali, o Borginho? Falam que ele é muito bom. Olha, ele é muito bom, a gente vê muitas aulas dele muito boas, mas eu tenho um amigo que o aluno dele agora foi aluno do Borginho, saiu do Borginho porque machucou o joelho. Aí, machucou o joelho, não foi só um joelho não, foi os 2 joelhos. E com isso, o cara foi para fazer uma cirurgia, perdeu o menisco, e o pior de tudo, pegou a infecção. Aí as histórias multiplicam, entendeu? Aí você tem que tomar cuidado. Por causa de um, sofre uma. Por causa de um aluno, como se por diz conta... assim, né? Pode falar? Não, digamos assim, por causa de um, você se lasca todinho. E por agora, culpa dele também, né, no caso. Por isso... Não só do professor, não só do personal. Exato. Por conta do aluno também. Por isso, né, foi bem colocado pelo Leandro ali, né, o princípio da sinceridade, que é o que eu falei, né, se você não estiver conectado com o seu aluno, né, o seu trabalho está em risco, né, então eu tenho que estar conectado com o meu aluno, as informações elas têm que ir e vir, eu tenho que ter feedback de tudo, por isso eu falei há muito tempo atrás, eu falo em todas as turmas, eu sou um profissional, personal trainer, cauteloso. Se você quer ser um personal agressivo, né, a opção é sua. Eu sou cauteloso. Eu prefiro promover um rendimento do meu aluno, em torno de gráfico ainda, né? Eu prefiro... Ele pode chegar aqui. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Entendeu? Eu prefiro crescer pouco, gradativamente, até chegar num patamar máximo, que eu trabalho qualidade de vida, não performance, do que falar assim, eu sou um profissional fodão. E o limite do cara tá aqui, né? Então, nesse ponto aqui, eu posso promover uma lesão para ele, né? E o overtraining é uma lesão fisiológica, que é ocasionado por aumento brusco de intensidade de treinamento, falta de alimentação, falta de descanso, estresse neurológico muito pesado, sistema hormonal desequilibrado. Então, tem uma série de fatores que podem desencadear um overtraining, né? Que é uma lesão fisiológica decorrente do excesso de treinamento. Tá certo? É mais ou menos assim, Thaís. Tá? Ficou claro? Sim, sim. Obrigada. Tá. Então é isso, né? A treinabilidade é esse princípio, né? Então cada pessoa tem uma amplitude de sobrecarga considerada limite, uma carga que você pode falar, opa, essa pessoa pode chegar aqui, aquela outra não pode. Já tem uma outra pessoa que pode chegar aqui. Então essa carga ela é considerável, né, tem que ser considerada durante o processo de treinamento e você tem que estar linkado com o seu aluno para que isso possa acontecer de maneira mais saudável possível e os resultados serem escalonados aí ao longo do tempo, tá bom? Mesmo você falar assim, não, o cara treina comigo há 10 anos, as pessoas possuindo condições iniciais idênticas vão responder de maneiras diferentes a uma carga de treinamento. Então, tomem cuidado com isso. Porque eu tenho que ser o quê? Específico, tá? Eu tenho que respeitar o outro princípio do treinamento, que é a especificidade, tá bom? Que é justamente desenvolver qualquer fator determinante de uma performance de forma específica. Então tem duas pessoas ali que parecem ser idênticas. Elas estão no mesmo tipo corporal, moram na mesma casa, comem o mesmo almoço, o mesmo lanche, café da manhã e janta, dormem na mesma cama com a mesma temperatura de ar-condicionado, uma tem um estresse psicológico que a outra não tem. Uma tem uma recuperação que a outra não tem. Um é masculino, o outro é feminino, um menstrua, o outro não, um tem testosterona, o outro não, um tem estrógeno, o outro não, e aí vai aquela bagunça toda da individualidade biológica. O treino ele tem que ser específico, respeitando os pontos negativos que uma pessoa tem, valorizando os pontos positivos, respeitando a individualidade biológica, né? E específico para a pessoa. Tem pessoas que têm o lado direito forte e o lado esquerdo fraco, então tem que treinar a força do lado esquerdo, sem deixar de treinar a força do lado direito, tá bom?
Certo, pessoal? Então, esse é o princípio da especificidade, tá? Quero melhorar VO2? Eu tenho que treinar VO2. Né? Se você está vendo que o seu aluno ele está com VO2 ruim, o oxigênio não está chegando nos tecidos dele para fazer uma musculação de qualidade, tem que treinar cardiovascular, tem que treinar cardiorrespiratório, tem que melhorar a absorção de oxigênio. A musculação dele vai potencializar. Então, às vezes, o cara está estagnado na musculação porque o tecido não está recebendo oxigenação, nutrientes adequadamente. Porque o cardiovascular não está eficiente. Então, tem que ser específico, eu tenho que melhorar o cardiovascular dele. Não adianta só puxar ferro na musculação. Eu tenho que treinar as duas grandes bases de trabalho que a gente tem. Neuromuscular, velocidade, força, resistência de força, potência, flexibilidade, mobilidade, tudo é neuromuscular. E a outra base de treino que eu tenho é cardiovascular respiratório. Então, preciso trabalhar coração, preciso trabalhar vasos sanguíneos, preciso trabalhar captação de oxigênio pelo meu sistema respiratório e eliminação de CO2. Então, essas são as duas bases de treino que eu tenho. Não adianta só fazer força, só resistência, só hipertrofia. Eu preciso fazer o outro grande grupo de treinamento também. Todo atleta faz isso. Neuromuscular e cardiorrespiratório, cardiovascular respiratório. Tá? Aí sim, você consegue evoluir o outro. Então, identificou que aqui está o ponto negativo, cresce ele. Esse aqui está positivo, ele cresce mais. A hora que você chegar num patamar aqui que ele não está mais subindo, cresce esse de novo. Esse vai crescer mais. Você consegue potencializar o que é forte, se você corrigir o que está fraco. Né? E assim vai. Tá bom? Especificidade. Aí não tem segredo, né? Então, identificar qual é a capacidade motor interveniente, identificar qual é o sistema energético que é necessário, né? Identificar qual é o segmento corporal, qual é a coordenação, qual é a qualidade motora que você precisa trabalhar com esse aluno, corrigir, né? E aí você monta um treino sobre esses requisitos específicos que você precisa para uma melhor performance, ou no esporte, ou de qualidade de vida desse indivíduo. Aí, Amanda, você vai ter a hipertrofia, aí você vai ter o emagrecimento, aí você vai atingir a estética que você quer, aí você vai aumentar glúteo, aí você vai aumentar coxa, aí você vai diminuir barriga, né, formar cintura, né? Se você tiver todos esses parâmetros bem organizados, aí esses resultados estéticos, eles começam a aparecer com maior qualidade, tá? Mesmo não sendo o que é necessário. Tá? Especificidade. Bom, é isso, pessoal, né? Especificidade é isso, tá? Esses são os princípios que a gente tem para estudar, tá bom? 7 princípiozinhos, voltando aqui, né? E para a gente finalizar aí. Bom, é isso. Alguma dúvida ficou ainda nos princípios da aula anterior ou dessa aula ainda? Continuidade, volume, intensidade, treinabilidade, especificidade? Ficou alguma dúvida? Conseguiram captar bem a informação disso? Por enquanto está tranquilo, Amanda, né? É isso aí. Agora eu quero que vocês peguem as provas dos semestres anteriores, tá bom? Nesse link aqui, ó, vou entrar mais uma vez para quem não viu. Tem provas anteriores lá, tá? Eu quero que vocês peguem essas provas anteriores e tentem respondê-las com as questões referentes aos princípios científicos do treinamento esportivo, tá? Vou acessar o EAD aqui. Página inicial. Treinamento esportivo 1, noturno. Então tá aí, princípios científicos. E aqui tem esse link aqui, ó, pessoal, ó. Material antigo, tá vendo aí? Então, lá nessa parte de arquivos do ead.universo.edu tem esse material antigo. Na hora que você clicar aí, você vai ser direcionado para a minha pasta do OneDrive, na nuvem, lá da Microsoft. Lá tem uma pastinha de treinamento esportivo 1. Tem provas antigas lá, tá bom? E aí você pega essas provas antigas e tenta responder as questões referentes a princípios científicos do treinamento esportivo, tá? Na próxima semana, a gente vai falar sobre métodos contínuos de treinamento esportivo. Essa terceira aula aqui, ó. Métodos contínuos de treinamento esportivo. E aí vão ser 2 semanas seguidas
falando de métodos contínuos de treinamento esportivo. A aula da semana passada está gravada aqui, ó. Aulas gravadas, parte 1, princípios científicos do treinamento esportivo. Daqui a 30 minutos, 1 hora no máximo, eu coloco aqui a outro link, parte 2, princípios científicos do treinamento esportivo, que é essa aula de hoje, que está gravada também, tá certo? E, bom, é isso. A Thaís está perguntando se tem algum grupo de Zap. Thaís, o Leandro Romacelli é o nosso coordenador aí do WhatsApp, tá bom? Passa o seu telefone aí no privado para ele, ou se você não importar em colocar aí no bate-papo, né? Já está aí, Leandro. Por favor, então, adicione a colega, que se tiver algum problema, né, o Leandro vai entrar em contato comigo, tá certo, Thaís? E aí a gente conversa, eu passo as informações para ele e ele passa as informações para o grupo. Tá bom? Bom, tá bom, professor. Tá? Sem problemas, né? Eu vou interromper a gravação aqui da aula. Já chegamos no nosso objetivo.